Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. É o que eu desejo para vocês. Bom, como vocês podem ver, o vídeo de hoje é de serial killer. Olha, eu acho que esse serial killer, se ele não é o pior, ele é o segundo pior que já teve nesse mundo. Sério, gente. Um horror. Tá bom? Vamos ao vídeo? Você está inscrito no canal? Se não está, se inscreva. Se gostou, deixe seu joinha. Dá uma força aí pra gente continuar compartilhando. Vamos lá. Albert Fish. Albert, conhecido também como Bicho-Papão, nasceu em Washington em 1870. Sua família era relativamente rica, porém, com a morte de seu pai e sua mãe precisando trabalhar, o deixou em um orfanato aos 5 anos de idade. Veio de uma família problemática mentalmente e com problemas de alcoolismo. Segundo ele era agredido no orfanato, mas que passou a gostar da dor física, sentia prazer. Porém, quando tinha 9 anos, sua mãe apareceu e o tirou de lá. Com 12 anos apenas, Fish já mantinha uma relação amorosa homossexual. E esse homem com quem ele mantinha essa relação o influenciou a fazer coisas como beber urina e comer fezes. Aos 28 anos, sua mãe arranjou um casamento para ele. E assim foi. Fish casou e teve 6 filhos. Durante seu casamento, Fish passou a ter relações sadomasoquistas homossexuais e sabe-se que praticava também pedofilia. Depois de uma ida a um museu de cera, Fish ficou encantado pelo assunto de castração. Foi descoberto depois que ele manteve uma relação sexual com um homem de retardo mental e durante o ato tentou castrar o homem, mas ele conseguiu fugir. Fish adorava ir a bordéis para ser agredido com chicotes e outros instrumentos, pois sentia muito prazer. Em 1917, sua esposa pediu o divórcio. Depois disso, ele ficou mais perturbado ainda. Passou a ouvir vozes e dizia que era o apóstolo João que falava com ele. Era tão fascinado pelo masoquismo que realizava coisas como colocar fogo em algodão e introduzir em seu introduzir em seu ânus e colocar fogo. Espetava agulhas em seu corpo, se batia com um pedaço de madeira fincado de pregos. A situação era tão crítica que depois foi realizado exame de raio-x e revelou que Fish tinha 27 agulhas na sua região pélvica, pois ele as introduzia entre o reto e o ânus. Com 55 anos de idade, pirou de vez. Acreditava que Deus lhe dava ordens para castrar rapazes e crianças. Chegou a ser internado mais de uma vez em casas psiquiátricas. Pena que não observaram que uma pessoa desse tipo não tinha condições de ser desinternado, não é, gente? Num dos assassinatos que ele confessou, o que é impossível relatar aqui, os detalhes, é sério, gente, eu vou assim resumir, tá?
porque eu quero justificar por que ele tem um apelido de bicho-papão e de vampiro. Vamos lá. Bicho-papão, pois ele sequestrou um garotinho de nome Billy, que estava brincando com seu amigo de 4 anos. E por questões de minutos deram falta das crianças, e Billy foi encontrado no terraço do edifício sozinho. E diante da pergunta, cadê seu amigo? Billy disse, o bicho-papão o pegou. Mais tarde na confissão, Fish disse que além de outras coisas, também bebeu o sangue que escorria do corpo. E então foi apelidado de vampiro do Brooklyn. Começou a trabalhar de pintor, onde via uma oportunidade perfeita para agaranhar suas vítimas. Estuprava, torturava e matava, segundo ele, sob o comando de Deus. Mas declarou que preferia atacar crianças e pessoas com problemas mentais e negros, pois assim achava que seriam pessoas do tipo que não seriam procuradas pela justiça. Tão ardiloso, viu um anúncio no jornal, onde Edward Budd se dispunha a trabalhar no campo. Então Fish foi até a casa de Budd. Fish era um senhor, como vocês estão vendo, muito educado, se expressava muito bem, disse que era um agricultor e queria contratar Budd. Seria um ótimo emprego. Então, ele observou que Budd tinha uma irmã de 10 anos de idade. Diante disso, falou que voltaria após alguns dias para buscar Budd. E assim fez. Voltou e contratou o Budd. Após a conversa, Fish, com sua lábia, sua simpatia, disse aos pais de Budd que tinha um aniversário na casa de sua irmã e que gostaria de levar Grace, a irmã de 10 anos, ao aniversário, a irmã de Budd. E conseguiu convencer. Levou Grace e ela nunca mais retornou. Depois, em depoimento, Fish disse que o alvo era Budd, mas quando viu Grace, seus planos mudaram. O detetive Will, após ter passado 7 anos do crime, ele não queria deixar cair no esquecimento. Então, publicou uma falsa notícia dizendo que as investigações do crime estavam progredindo. Mas, como é típico de um serial killer deixar sua marca e se gabar do crime, escreveu uma carta para os pais de Grace. Olha, gente, sinceramente, é tão chocante o que está nessa carta, é tão nojento, tão horrível, tão cruel, que eu vou resumir, tá bom? O que é tolerável contar aqui. Porque eu não tenho estômago para contar e imagino que muitos de vocês também não têm estômago para ouvir, mas eu não mudei a carta, eu apenas tirei coisas que eu vejo que não tem necessidade de contar, ok? Vamos à carta. Então o Fish mandou essa carta para a mãe de Budd, que também era a mãe de Grace. Querida senhora Budd, um amigo meu veio da China e lá estava em crise. Havia muita fome. A situação era tão grave entre os pobres que estavam vendendo crianças com menos de 12 anos. Seus corpos eram vendidos em lojas, ficavam expostos e o cliente escolhia qual parte do corpo humano queria comprar. A parte de trás é a mais cara e saborosa. Esse meu amigo
quando voltou para Nova York, já havia adquirido na China gosto pela carne humana. Então, raptou 2 crianças para comê-las. Insistiu para que eu provasse. E quando vi Grace, imaginei que seria meu alimento. E como a senhora aprovou que eu a levasse a uma festa? Então levei sua filha Grace para uma casa vazia em Winchester. Então a matei, cortei em pequenas partes e comi. Durou 9 dias para comer o corpo, mas ela morreu virgem. Como eu disse, eu omiti detalhes, tá? Porque a carta é mórbida. Fish, quando enviou a carta, colocou num envelope que tinha um emblema. Diante de investigações, descobriram que Fish alugava um quarto em uma casa. E Fish disse para a dona da casa que precisava viajar, mas queria que ela deixasse o quarto reservado, pois ele iria voltar, e até deixou o pagamento adiantado. A dona da casa viu que ele deixou materiais de papelaria no quarto. Então o detetive William King aguardou o Fish voltar. Detiveram Fish e o levaram para depor. Ele não negou o assassinato de Grace. Em 11 de março de 1935, começou o julgamento de Grace. Fish declarou insanidade e afirmou ouvir vozes de Deus dizendo para ele matar crianças. E nos testes psiquiátricos revelaram que Fish tinha fetiches sexuais e também urofilia. O que é urofilia? É a excitação sexual com o ato de urinar ou receber jatos de urina ou beber a urina. E também coprofilia, que é a excitação por fezes. E também pedofilia e masoquismo. Apesar de que possuía em torno de 58 anos, ele aparentava ter 70. Tá vendo aqui pela foto dele? Porque ele era grisalho, muito magro, andava muito bem arrumado, se comportava como um bom senhor, agia normalmente em público. Um psiquiatra atestou a insanidade de Fish, mas diante de um depoimento de sua filha adotiva, Mary, afirmou que Fish molestava seus filhos e praticava atos masoquistas na presença delas. Obrigava seus filhos a assistirem à autoflagelação até que seus glúteos ficassem em carne viva e jorrasse sangue. Imagina, gente, as crianças assistindo isso, né? Então, um santo juiz o declarou são e culpado e condenou à pena de morte. As autoridades policiais acreditam que Fish cometeu mais de 100 assassinatos e comeu seus restos mortais. Mas ele é verdadeiramente suspeito em mais de 1000 mortes. Sabe o que é isso, gente? Mais de 1000 mortes. Um dos psiquiatras que examinou Fish declarou que ele era obcecado pelo masoquismo. Ele mandou seus filhos baterem nele com uma escova de cabelo e também com um mexedor de tinta. Era praticante do canibalismo, principalmente por crianças, e que Fish se gabou de ter tido uma criança em cada estado. E disse: eu gosto de crianças, elas são saborosas. Fish é uma mistura de abuso infantil e genes ruins, o que supostamente o gerou um psicopata. Porém, premeditou seus crimes, agia de forma a não levantar suspeitas,
planejava tudo, digamos, quase que um plano perfeito, se fingia ser um bom senhor. Então, quer dizer, para isso ele era normal, né? Agora, para praticar as atrocidades, ele era um doente psicopata. Enfim. Ai, ai. No momento de sua execução, ele disse aos guardas: será a emoção suprema, a única que eu não tentei. Ou seja, o suicídio, né? A morte. Ele nunca tentou, né, se matar. Fish foi executado em 16 de janeiro de 1936, na cadeira elétrica. Foi tão cruel e pavoroso seus crimes que serviu de inspiração para o personagem de Hannibal Lecter, o filme Hannibal. Quem nunca assistiu, é um filme muito bom, tá? Eu acho que vale a pena. Tem o Dragão Vermelho, tem... eu esqueci, mas me parece que são 5... É uma saga, né? E são 5, tá? Vocês pesquisam aí na internet. Só que o filme, assim, é só uma inspiração. Não tem, sim, a ver necessariamente com a história desse Fish aqui, não, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado, né, entre aspas, do vídeo. Mas, gente, infelizmente, na vida, né, há pessoas assim que cometem esses crimes, né? São os serial killers, são atrocidades, mas eles estão por aí, infelizmente. Então, também serve como um alerta, né? Uma observação. Cada um tira a sua conclusão. Espero que tenham gostado. E o que eu desejo a vocês é, claro, que fiquem na paz.